O assunto agora aqui na Band News FM é o agronegócio, porque você que está acompanhando a gente, você pode não trabalhar com isso, mas o que acontece na roça, eu não tenho a menor dúvida, impacta o seu dia a dia e impacta também o seu bolso. E a gente sabe, o Brasil é um dos líderes mundiais quando a gente fala em produção, exportação de alimentos e também em agronegócio vinculado à sustentabilidade. Para esse bate-papo, eu tenho a honra de conversar com duas autoridades no assunto. O nosso Otávio Sesc Júnior, o Tavinho, e também outro companheiro dele, lá no canal Terra Viva, o Silmar César Miller. Antes de mais nada, é um prazer ter vocês dois aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante para a economia e para a rotina dos brasileiros, viu? Obrigado, Tavinho. Obrigado, Silmar. Obrigado, Humberto, pelo convite e obrigado, Silmar, também por aceitar participar com a gente. Vamos lá. Estamos aí. Obrigado a vocês dois aí pelo convite. Me sinto muito honrado em participar desse bate-papo. E para a gente começar esse bate-papo, a gente sabe que o agronegócio está longe, aliás, muito longe de ser uma ciência exata, até porque o resultado de uma safra depende de investimento, depende de política e depende também do clima. A gente teve no ano retrasado um cenário bem complexo, né, 2024, com problemas climáticos, excesso de chuva em algumas regiões, excesso de calor em outra. Em 2025, pelo menos quando a gente olha a safra de grãos, por exemplo, os números, as coisas melhoraram. Então eu queria, para a gente começar esse bate-papo, entender um pouquinho de vocês dois. Vamos começar aqui pelo Tavinho. Qual que é o balanço do que aconteceu no campo nesse ano de 2025? Bom, Humberto, Silmar, a gente vai fazer um bate-bola aqui e vamos trocar ideias. Penso eu que foi um ano muito positivo. A gente tem alguns dados, inclusive o balanço da CNA, que diz que esse ano foi fundamental para a melhora de alguns indicadores econômicos do Brasil, como o PIB e a redução da inflação, fatores internos e externos. Estou lendo o texto da CNA, que representam riscos e vão desafiar os produtores para o ano que vem. Mas, segundo a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agro foi responsável pelos resultados positivos dos índices macroeconômicos, como a redução da inflação, né? E também o crescimento do PIB, né? E, sem dúvida alguma, a balança comercial e alguns números da safra de grãos apontam exatamente para esses resultados positivos, embora a gente tenha tido aí diversas adversidades nesse ano de 2025, esperando ainda mais para 2026, mas depois a gente fala disso mais para frente, mas inclusive com algumas adversidades climáticas bem complicadas, inclusive incidindo regularmente e durante anos frequentes em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, do Silmar César Miller, né, não é, Silmar? Exatamente, Tavinho. Bom, aliás, um dado que chamou a atenção agora, dessa última semana aqui do ano, um dado do Banco Central aqui, dizendo que, recalculando, inclusive, a influência do agronegócio brasileiro sobre o PIB do país, sobre a economia, revelando que não fosse isso, não teríamos um crescimento da economia ainda robusto, em torno de 2,5%, já que o agronegócio cresceu nada menos que 11% esse ano. Foi o que salvou realmente o desempenho da É isso. economia. Tem muito mais que a indústria, que o setor de serviço, foi realmente o grande destaque desse ano, por um conjunto de razões. Primeiro, a recuperação da safra agrícola, safra de grãos, no início do ano, né, Tavinho? Primeiro Sim. semestre aí caracterizado por uma grande safra de grãos, uma safra recorde aqui, segundo os números oficiais, basicamente puxado pela soja, que teve um ano ruim no ano anterior, 2024, com problemas climáticos, secas e enchentes, os enchentes no Rio Grande do Sul, você mencionou, e esse ano os problemas climáticos foram bem menores na safra de grãos. Então, tivemos uma safra boa, preços razoáveis para alguns produtos, soja e milho, já para arroz, por exemplo, nem tanto, pelo contrário, a gente pode falar um pouco mais de arroz, está em crise, inclusive o setor em crise por preços muito baixos. Esse é um problema que começou até com uma grande produção que nós tivemos esse ano, sobrou arroz no mercado e, portanto, aí tivemos uma crise de rentabilidade dos produtores. Eu diria que, se falar do primeiro semestre, foi um ano bom, um ano de colheita da safra de grãos, safra maior de soja, boa safra de milho também. Tivemos, como eu disse, o arroz com boa safra, embora com preços baixos. Tivemos uma evolução aqui, isso já mais para o segundo semestre também, na safra de café, embora menor que do ano Café. anterior, e algodão,
uma boa safra, aliás, uma safra recorde colhida no início do ano, foi um dos destaques do agronegócio deste ano de 2025. Safra recorde de Silmar, algodão, embora com preço não muito bom, Savinho. Silmar, e completando um pouquinho essas coisas de números que você deu, e eles são importantes, por exemplo, 2025, o agronegócio representou aí 29% do PIB nacional. Me corrija se eu estiver errado. Crescimento de mais de 10% no segundo trimestre, que nós vamos falar no segundo trimestre, na comparação com o ano anterior, e o VBP projetado aí em 1,49 trilhões, o valor bruto da produção no campo, 1 trilhão 490 bilhões. Exportações recordes de 155,25 bilhões até novembro, impulsionadas aí por soja, carne bovina, café, celulose, algodão. Novos mercados abertos nos últimos anos e chegando com, inclusive, isenção de inspeções sanitárias, recorde de empregos, 28 milhões e 500 mil trabalhadores, a força do setor, avanços do mercado de carbono, sustentabilidade, né? E aí a gente chega à conclusão que realmente é o setor que empurrou para frente, mais uma vez, como já vem empurrando há décadas aí, mas principalmente nos últimos anos e na última década, toda a economia brasileira, né, Silmar? Exatamente. No que se refere ao primeiro semestre desse ano, realmente eu acho que foi um desempenho muito bom do agro brasileiro. É claro que isso não se perpetuou ao longo do ano todo, tivemos alguns percalços a partir do segundo semestre, que a gente pode comentar na sequência, mas só para encerrar aqui o comentário sobre o primeiro semestre de 2024, um desempenho realmente bastante bom e mais ou menos uniforme em termos de produção do agro brasileiro, tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Antes, claro, do tarifaço de Donald Trump, que começou a complicar um pouquinho as coisas a partir do segundo semestre, mas não a ponto de inviabilizar o bom desempenho do agro brasileiro nesse ano que está terminando também. Complicou muito o Silmar e Humberto, o tarifaço, mas não complicou tanto quanto achávamos que fosse complicar, porque acabamos nos superando, isso é assunto para o próximo bloco, no segundo semestre, acabamos nos superando e criando saídas aí muito boas, inclusive o setor das carnes, que brilhou nesse ano, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Praticamente todos os setores de carne. Claro, tivemos aquele solavanco lá com a gripe aviária, né? Que acabou afetando aqui o desempenho do setor avícola, afetou bastante as nossas exportações. Isso, claro, mais no segundo semestre foi o impacto mais sentido aqui desse problema sanitário. Foi um caso isolado aqui de gripe aviária no interior do Rio Grande do Sul, mas acabou fazendo com que o nosso país de importadores, praticamente todos eles, suspendessem por vários meses as importações de carne de aves do Brasil. Isso realmente causou um problema bastante sério para um setor em que o Brasil é líder mundial, sempre lembra que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de aves, particularmente de frango, e, portanto, isso causou um impacto muito grande nesse desempenho no ano que está terminando. Gripe aviária é um caso isolado e causando um problema nacional bastante sério. E, claro, depois houve uma recuperação, mais para o final de ano, a gente pode depois arrematar com o desempenho final das exportações brasileiras de frango, que acabaram sendo ainda positivas. Tá vendo? Silmar e Humberto, e só para fechar aí rapidamente, talvez esse primeiro bloco já está dando tempo, na proteína animal, teve um setor que ainda é pouco expressivo no mercado mundial, mas que proporcionalmente cresceu muito nesse ano, que é o de ovos, né, Silmar? Exatamente, inclusive com exportações, né, também. O Brasil se tornando um player importante na exportação de ovos. Isso é um caso inédito, porque no passado relativamente recente, não tinha esse tipo de exportação brasileira no setor avícola, no setor de ovos. Começou a ganhar espaço em países importantes, para a Europa, para os Estados Unidos, um desempenho muito e crescendo de forma bastante sustentada ao longo desse ano de 2025 também. Exportação de ovos brasileiros. Pois é, não deixamos o Humberto falar. Humberto, você tem alguma coisa para colocar para gente? A gente, quando começa a falar, Humberto, eu e o Silmar, o negócio vai embora, viu? E é uma maravilha ouvir vocês, porque vocês entendem muito. Eu só queria, para a gente fechar esse primeiro bloco, da gente pontuar É, uma questão interessante que o Silmar falou, porque eu falei no começo
que a pessoa que está ouvindo a gente pode eventualmente não trabalhar com agro, mas tem impacto direto na vida dela, né? O Silmar citou o exemplo da cadeia produtiva do arroz, e coincidentemente eu entrevistei há poucos dias o pessoal da Fede Arroz lá do Rio Grande do Sul. Eles estavam explicando, a gente pega qualquer pesquisa hoje de preço de cesta básica, o preço do arroz no ano caiu até 40% no supermercado, né? Isso falando para o consumidor. E aí o pessoal estava explicando, mas para o produtor, ele está perdendo 40, 50 reais por saca, porque ele está vendendo praticamente pela metade do custo de produção. O resultado, qual será? No ano que vem, possivelmente corte no cultivo de arroz e aí elevação de preços, né? Ou seja, impacto direto para quem vai lá para o supermercado, né? Mais ou Exato. menos o que aconteceu, né, Sumar? Só para completar, e daí eu jogo para você, mais ou menos o que aconteceu com a carne também. O produtor de carne bovina andou sofrendo muito aí, né, nos últimos tempos com o preço da arroba. E no caso do arroz, o produtor de arroz está pagando para produzir. É importante isso que você falou, e o Sumar pode completar, porque há um erro de raciocínio muito grande que as pessoas fazem, é de achar que quando o preço está baixo no mercado, é porque o produtor está ganhando muito do lado de lá, porque está colocando bastante produto no mercado. É exatamente o contrário. Está sobrando, quando sobra produto no mercado, ele lá fica lesado, vamos dizer assim. E principalmente pelo custo do dinheiro, o custo da produção. Os juros estão altíssimos e a compra de insumos por conta de alguns, para produzir adubo, por conta de alguns fatores de geopolítica, guerras com fornecedores aí de matéria-prima para os nossos adubos, fez com que esses preços fossem parar nas alturas, né, Silmar? Exatamente, Tavinho. E, aliás, só tem consequências, a gente pode analisar lá no segundo bloco aí, são consequências para o ano que vem, ou seja, para o ano novo aqui, com uma redução muito forte na produção de arroz, que pode reverter essa situação que agora beneficia o consumidor, mas prejudicou muito o produtor de arroz aqui no Brasil todo, especialmente os produtores do sul, que respondem por 80% da produção nacional, reduziram amplamente a área de plantio, portanto, o ano que vem a oferta de arroz, a produção de arroz será bem mais apertada, os preços voltam a subir, é uma espécie de gangorra, né? Ou seja, uma coisa é consequência de outra. O ano que vem, menos produção, preços mais altos, possivelmente. É isso aí. Terminou aqui esse primeiro bloco do bate-papo com o Silmar César Miller e também com o Tavinho Sesc Júnior, ambos do canal Terra Viva. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco para a gente falar mais sobre agronegócio aqui na Band News FM. Estamos de volta aqui na Rádio Band News FM, comigo, Humberto Ferretti, e também com o Otávio Sesc Júnior, o Tavinho, do canal Terra Viva, e também o Silmar César Miller, mais um especialista do Terra Viva, que estão batendo um papo aqui com a gente na Band News FM para entender um pouquinho esse setor que tem tanto impacto na vida de todo mundo, quanto o sujeito vai lá na feira, no supermercado, tenta encher o carrinho, o quanto ele vai gastar, se vai faltar, se vai sobrar mercadoria, isso está diretamente ligado ao que acontece na roça. No primeiro bloco, a gente falou principalmente de pontos positivos do ano de 2025, Tavinho e Silmar, em relação, por exemplo, ao tamanho da safra, né? Que cresceu no caso da produção de grãos, mas nem tudo foi motivo de comemoração. Para listar alguns problemas aqui que a gente teve, vamos falar, que também a gente falou um pouquinho, né? Tarifaço, um caso isolado de gripe aviária no Rio Grande do Sul, que foi o suficiente para suspender as exportações de frango por vários meses, inclusive para a China, que é o maior comprador. E tem também a questão econômica, né? Eu entrevistei esses dias o Tirso Meirelles, que é o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Ele falou: olha, com juros a 15% ao ano, o setor está sufocado. Eu queria ouvir vocês sobre os problemas que a gente teve, e alguns, inclusive, devem persistir em 2026, e como é que o agro está fazendo para lidar. Ou fez para lidar, no caso das situações que já passaram, como a gripe aviária, como é que o agro lida com essas situações? Eu sugiro aqui que a gente faça o seguinte: como a gente tem 3 blocos, a gente vá numa análise desse segundo semestre, e depois a gente guarda o último aí para o que a gente imagina que pode acontecer para o ano que vem. Porque o segundo semestre tem um fator aí bombástico que é o tarifaço do Trump, que entrou aí com suas medidas para todos os países, pegou pesado com o Brasil demorou para negociar, para entrar em acordo, para ir buscar a solução. É, Foi ruim no começo, a gente ficou muito assustado.
Alguns setores saíram muito prejudicados, o da pesca, por exemplo. O Brasil é o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos, tem um produto tilápia com a melhor qualidade do mundo, sofre concorrência desleal, inclusive aqui dentro, com gente que quer tirar a tilápia da produção comercial, dizendo que é peixe exótico. Então, como eu brinco com o Silmar, tira boi também, tira galinha, tira porco, porque não tinha nada disso quando o Cabral chegou aqui. Os índios tinham mandioca, se dependesse disso, a gente estava comendo hoje, talvez, marreco, arara, papagaio, porque era o que os frigoríficos iriam abater, que são as coisas aqui da nossa terra. Mas na questão do tarifaço, a gente aproveitou para criar novos mercados, para abrir novos mercados. E isso despertou no Brasil uma vocação que o país já tem, inclusive através do governo anterior e muito intensificado nesse governo, a abertura de novos mercados pelo mundo, e aí para poder recolocar esses produtos. A carne bovina, por exemplo, que foi praticamente vetada, como o café e o suco de laranja nos Estados Unidos por conta do tarifaço do Trump, no final do ano as coisas ficaram diferentes, sentaram e conversaram. Mas num primeiro começo, ela foi buscar outros mercados e conseguiu se posicionar. E aí chega a coisa fantástica, né? Em outubro, o Brasil exportou 13 bilhões e 400 milhões de dólares em novembro, respondendo por quase metade das vendas externas do país. O agronegócio conseguiu isso, são números excepcionais, né? E aí a China é o nosso primeiro comprador, e a União Europeia é o segundo, e os Estados Unidos, mesmo assim, se mantendo em terceiro, né? Com os principais produtos exportados, fechando a balança comercial de novembro, soja, carne bovina e o café. Enfim, Silmar, como a gente cantou a bola no começo, o tarifaço do Trump meio que saiu o tiro pela culatra ou no pé, né? Chegou a causar algum estrago ainda, que ainda permanece em parte, mas realmente está sendo superado. Mas só para relembrar, né? É uma tarifa imposta ao Brasil aqui de forma inesperada de 50% sobre alguns produtos, atingindo diretamente setores importantes das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O principal setor afetado foi o café. Tem nos Estados Unidos os principais mercados do café brasileiro, especialmente café arábica, foi dramaticamente afetado, causou transtornos bastante sérios aqui para os exportadores brasileiros, até ser levantado esse tarifaço mais para o final do ano e fazendo com que o Brasil conseguisse retomar a normalidade das exportações da bebida para os Estados Unidos. Carne bovina foi um transtorno com sucesso um pouco mais rápido. O Brasil conseguiu derivar para outros mercados as exportações de carne bovina que não foram para os Estados Unidos. É um mercado importante. Os Estados Unidos se transformaram no segundo maior mercado para a carne bovina brasileira, depois da China, e de repente tudo vai por água abaixo com o tarifaço de Donald Trump, que inviabilizou as exportações para lá. Nesse caso, o Brasil conseguiu contornar com exportações para outros países, e a gente termina o ano ainda, como você já citou, Tavinho, com possível exportação recorde ainda de carne bovina. O setor de frango, como eu já mencionei, sofreu esse problema aqui da gripe aviária, termina o ano razoavelmente bem, apesar de tudo, né? Mesmo com essa questão aí da gripe aviária que afetou, fez com que todos os países suspendessem as importações por vários meses aqui da carne de frango brasileira. Carne suína andou bem no ano, ou seja, um setor que não para de crescer, o setor de sucesso do agro brasileiro. Frutas muito afetadas também pelo tarifaço em determinado momento, embora ainda conseguindo se salvar razoavelmente dos efeitos do tarifaço mais para o final do ano, quando algumas restrições para a entrada dos Estados Unidos foram removidas, com exceção da uva. Enfim, são setores aí que tiveram algum efeito danoso aqui do tarifaço de Donald Trump, mas conseguiram mais ou menos se recuperar. Tem setores que ainda sofrem bastante. Eu citei do arroz, por exemplo, que continuou em crise, e o outro setor bastante afetado por uma crise de concorrência externa, o leite, né? Setor bastante complicado esse ano pelas importações de leite do Mercosul. Muitos produtores de leite abandonando a atividade, inclusive, por falta de rentabilidade. Ou seja, produzir leite no Brasil hoje está dando prejuízo, infelizmente, e um setor importantíssimo, né, do nosso agronegócio, sofrendo bastante esse ano por conta da concorrência externa, inclusive aqui dos nossos vizinhos do Mercosul também. Pois é, o setor da laranja se recuperou também, porque o café e a laranja são produtos fundamentais dentro do mercado americano e para o consumidor americano ficou inviável, por isso o Trump sofreu até uma pressão muito grande com esse tarifaço
ao Brasil por conta da sua base eleitoral nos Estados Unidos, que são os agricultores e pecuaristas. Essa é a base eleitoral do Trump e ele teve que arregar e fechar negócios. Agora, Osmar, não podemos esquecer também, Beto, a questão do crescimento da imagem do Brasil no mundo, na questão da forma de produção sustentável. E a COP30 em Belém do Pará, embora eu acho que se tivesse sido feita no Rio de Janeiro ou em São Paulo, teria tido uma repercussão maior, apesar de todos os problemas da COP30, a Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, brilhou lá e fez saltar aos olhos do mundo e daqueles que estavam lá todos os nossos projetos sustentáveis de produção de alimento no campo. O que eu acho que é uma coisa muito bacana, e como o nosso amigo Tejon, que podia estar aqui nessa conversa também, mas não está, sempre diz, nós temos que fazer propaganda, Tavinho, nós temos que fazer propaganda, Humberto, Silmar, porque se a gente não fizer propaganda e não disser o que a gente está fazendo, eles lá vão continuar jogando pedrada em cima da gente, muito embora tenham um telhado de vidro muito mais frágil do que o nosso, né, Silmar? Exatamente. Por isso mesmo até é importante esse nosso debate aqui, numa emissora que tem um público predominantemente urbano, acredito, que é a Rádio Band News FM, você trazer para esse público aqui que não conhece muito o negócio, o que é a importância desse setor e que não tem nada a ver com devastação da Amazônia, muito pelo contrário, tem com agregação ambiental extremamente positiva em todo o país. Hoje pode-se plantar em várias partes do país, crescer a produção, praticamente dobrar a produção de grãos do país, sem derrubar um pé de árvore em qualquer lugar do país. Temos muito solo ainda aproveitável para a produção agrícola. Então, isso é uma grande vantagem competitiva do Brasil, que precisa ser valorizada, precisa ser entendida, especialmente pelo público urbano, né, Tavinho? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida. Falar para o público urbano, e eu tenho, o Humberto sabe, todo mundo sabe, eu tenho a minha coluna que é o Agro Nosso de Cada Dia, onde a gente reza um Pai Nosso nas segundas e sextas-feiras, para que as pessoas entendam realmente a importância dessa produção. Porque é muita pedrada na nossa janela, no nosso telhado de vidro. As pessoas não entendem até hoje, continuam dizendo, o Brasil usa muito pesticida, pesticida é o agrotóxico chamado erradamente no passado, porque a nomenclatura mundial é pesticides, pesticida, em inglês, e hoje o Brasil adota essa nomenclatura. O Brasil usa muito pesticida, muito defensivo agrícola. É porque a gente produz muito, gente. A gente tem 3 safras de milho. A primeira, que era antiga, a segunda, que era safrinha, já virou uma safrona, tão grande ou às vezes maior que a primeira, e já estamos produzindo a terceira safra no Nordeste. Nós produzimos frutas o ano inteiro para todo quanto é lugar do mundo. Nós temos uma produção de soja que é impecável no Brasil todo. Nós acertamos pastos para produzir carne bovina no Brasil inteiro. Nós acertamos rações à base de soja e milho. Ah, e detalhe, hein, gente? Não tem nada, nada, nada de hormônio. Nosso frango não tem hormônio, nossa carne bovina não tem hormônio, nosso suíno não tem. Tem promotores de crescimento, que é aqueles negocinhos que vocês tomam para melhorar o trabalho do intestino, que faz a gente viver mais tempo e com melhor qualidade de vida, os probióticos, e que nesses elementos que são gado, frango, peixe, etc. e tal, suíno, eles melhoram a conversão para o produto final, seja carne, seja leite, em um tempo menor, permitindo, inclusive, que o gado, por exemplo, fique menos tempo no pasto, o que é muito bom para a camada de ozônio. É sustentável, né, Silmar? Ninguém sabe disso, ninguém fala isso. Tavinho, Isso precisaria Silmar, ser oi, repetido. Pois não, Humberto, vamos continuar essa prosa no próximo bloco? Pode ser? Vamos embora, vamos lá. pode? Daqui a pouquinho tem Fechado. o terceiro e último bloco desse bate-papo sobre o agronegócio com o Tavinho Sesc, o Silmar César Miller, do canal Terra Viva. A gente volta já aqui na Band News FM. Estamos de volta aqui na Band News FM, eu, Humberto Ferretti, o Tavinho Sesc Júnior, também o Silmar César Miller, especialistas em agronegócio do canal Terra Viva, para entender um pouquinho o que foi o ano de 2025 para o setor e tentar fazer projeções para 2026. No fim do bloco anterior, o Silmar começaria a falar sobre alguns mitos que existem hoje, por exemplo, o uso de hormônios na criação
de animais. E eu já vou pedir então para ele retomar com esse tema. E, Silmar, para a gente já também começar a olhar para frente, a gente tem ano de eleição, a gente tem um contexto de juros altos, a gente tem a Conab projetando uma safra de grãos maior para 2026. Já vou pedir para a gente voltar no fim do assunto do bloco anterior e já começar a olhar para frente, o que esperar para o setor em 2026. Muito bem. Bom, Tavinho já mencionou aqui a sustentabilidade cada vez maior do agro brasileiro. Nós temos aqui condições de avançar bastante nos próximos anos, sem derrubar nenhum pé de árvore. Isso não é nada necessário aqui para a expansão da produção agrícola brasileira. Então, uma agricultura cada vez mais sustentável, preocupada com o meio ambiente. Isso precisa ser bastante ressaltado aqui, especialmente para o consumidor dos nossos produtos agrícolas, né, da cidade, que às vezes desconhece essa realidade. Bom, falando um pouquinho sobre tendências para 2026, nós vamos ter uma produção de grãos, se o clima continuar ajudando, produção maior ainda, um pouco maior do que tivemos já em 2025, ou seja, a tendência é positiva. Em termos de preços, nem tanto, ou seja, vamos ter aí uma certa pausa aqui em termos de preços remuneradores para os produtores. Não vai ser um ano bom nesse sentido, não necessariamente bom, né? Pode até melhorar, depender de outros fatores. Podemos ter aqui uma grande safra, não só de grãos, como soja, milho, arroz, etc. Arroz um pouco menor, por conta de preços baixos, mas no conjunto a produção de grãos maior, e também a produção de café maior, é ano da chamada bienalidade alta, vamos ter uma grande safra de café em 2026, bem superior a desse ano, essa pelo menos é a previsão até agora, uma boa produção de cana-de-açúcar também, ou seja, as tendências da produção são positivas para o ano que começa. O que não é muito positivo é a quantidade de juros extremamente altos aqui, que estão prejudicando bastante a agricultura brasileira já há algum tempo. Isso deve continuar ainda em boa parte do ano de 2025, é um ano de 2026, é um ano desafiador, o Banco Central não acena com redução de taxa de juros tão cedo, isso vai afetar o crédito para a agricultura também, é claro, então é um dos fatores aí que são impeditivos em termos de previsões aqui para a saúde, digamos assim, financeira do agro brasileiro em 2026. Temos ainda os efeitos do tarifácio de Donald Trump, que possivelmente o seu efeito maior vai acontecer no ano que começa agora, 2026, muito mais talvez do que já aconteceu em 2025, e isso é um grande ponto de interrogação sobre o efeito disso sobre preços agrícolas, por exemplo. Pode ter impactos significativos em termos de preço, e, consequentemente, na rentabilidade dos produtores brasileiros. Ou seja, vai ser um ano com alguns desafios importantes. E lembrando ainda que é um ano de eleições, supostamente isso favorece aqui uma tendência de maior flexibilidade na política econômica, para estimular a consumo, estimular crescimento, mas é bom lembrar que isso é inflacionário e acaba sendo um fator impeditivo para a redução dos juros. Ou seja, vai ser um ano bastante desafiador do ponto de vista econômico. Tá vendo? O Silmar já adiantou, e é isso mesmo. Esse juro de 15% aí, que é o segundo mais alto do mundo, só perde para a Turquia, ele não vai cair tão cedo porque não existe campo aberto dentro da economia brasileira para isso. Apesar de ser um ano eleitoral e o governo gostaria que esses juros baixassem. Mas o presidente do Banco Central já falou que não faz política, cuida de economia e está zelando aí pelo bem-estar da saúde econômica do país. Os juros não vão baixar tão cedo, esse é um grande empecilho, e a inadimplência é muito grande. Eu fiz várias entrevistas sobre inadimplência durante esse ano lá no nosso Terra Viva, no Dia a Dia Rural. Esse é um problema muito sério, as renegociações, e isso acaba tirando até muita gente da produção. E eu acho que, para fechar, a coisa mais nova que temos é o acordo União Europeia-Mercosul, discutido há 25 anos, né, Silmar? Como a gente sempre comenta lá no Dia a Dia Rural, que perda de tempo, não, para chegar em nada. Aí, o acordo que seria assinado no dia 20 de dezembro, lá em Foz do Iguaçu, não foi ratificado pela União Europeia, pela contrariedade do presidente francês, da primeira-ministra italiana, enfim, tem muita gente contra. E foi batido o martelo que ele não vai ser mesmo assinado no dia 20. A decisão ficou para o mês de janeiro, agora, de 2026. Isso é ruim, seria muito bom para o Brasil,
mas países europeus sofrem pressão muito grande dos seus produtores que querem um monopólio, uma defesa dos seus interesses por parte dos governos. E governos precisam de votos e, claro, acabam atendendo a algumas exigências. E a gente acaba vendo alguns absurdos. Lembra daquela rede de supermercados que falou mal da carne brasileira, aquela rede francesa, que depois não ia comprar mais? Aquilo foi pura política de governo atendendo a um chamado de uma classe de produtores. E assim vai. Vamos aguardar 2026, né, Silmar? Mas eu acho que esse acordo aí melou. Acho que a gente podia começar a trabalhar outra coisa, viu? O presidente Lula, inclusive, havia afirmado que se não fosse votado agora, nesse mês de dezembro, ele sairia fora, não insistiria mais nesse acordo. Mas acabou concordando com a primeira-ministra italiana lá, que pediu um tempo, e ia esperar até janeiro, então, com a promessa de que isso seria votado. O que vai ser votado é que é o grande ponto de interrogação. Ou seja, ficou para janeiro. Exatamente. E esse adiamento não é uma boa notícia, na verdade. Significa é mais tempo para os países europeus que são contra o acordo conseguirem mais concessões. Concessões que eles consigam por lá acabam sendo prejudiciais aqui para os países do Mercosul. Esse é o temor que surge desse adiamento. Portanto, não é uma boa notícia esse adiamento. Pode vir coisa pior aquilo do que já está sendo gestado nesta semana, a penúltima semana do ano, aqui com algumas alterações negativas para os interesses do Mercosul nos termos desse acordo. Tanto, a depender do que venha a ser anunciado em janeiro, possivelmente o Brasil pode cair fora, ou seja, não assinar o acordo porque vai ser contrário aos seus interesses. Então, o ano começa, 2006 começa com grande expectativa com relação a isso, mas não muito positivas, na minha opinião, Tavinho. Silmar, e para fechar, Silmar e Humberto, já que esse negócio tá com cara que vai melar mesmo, sai fora logo disso aí de uma vez e vai buscar, como já tem buscado outros mercados na Ásia, porque lá tem aquele pessoal, aquele grupo que é o Asian 500, né, que são os países que estão fora da órbita da China, mas fazem negócios também com a China e que estão de olho na hegemonia que a China quer conquistar no mundo. E eles sabem que eles são um grande mercado em potencial. O Brasil mesmo fez vários acordos nesse ano com muitos desses países, levando os nossos produtos para lá e afunilando as políticas econômicas de venda e trocas dentro do mercado internacional. Vai para lá, porque eles também fazem negócio com a China, assim como os Estados Unidos, assim como nós. Mas eles têm um interesse particular, que eu estava vendo um documentário ainda ontem à noite. Eles têm um interesse particular e um potencial muito grande. Esquece esse negócio da União Europeia, porque vai continuar vendendo para a União Europeia. Quer queira, quer não, a União Europeia tem que comprar do Brasil. Mas se vender menos, pode colocar o excedente em outro lugar. Assim eu penso. Tá aí. Esse bate-papo, por mim, eu ficaria mais uma meia hora aqui com o Silmar César Miller e o Tavinho Sesc, porque os dois dominam tudo desse mercado, desse setor, né, que é tão importante para a economia brasileira e para o mundo, porque, como a gente debateu bastante nesses 3 blocos de conversa, o que sai da roça aqui no Brasil viaja e cruza o planeta e vai abastecer gente em tudo que é canto, além da segurança alimentar aqui do Brasil. Tavinho, Silmar, prazer falar com vocês, viu? Até a próxima. Muito obrigado pela atenção aqui com a Band News FM.